E o objetivo da aula hoje é a gente discutir sobre o comportamento do metabolismo anaeróbio em crianças de 7 a 10 anos. Na última aula, se vocês estão lembrados, eu fiz uma breve revisão sobre fontes energéticas e a sua aplicabilidade em programas de atividade física para crianças de 7 a 10 anos, né? Então, eu comentei com vocês, fiz essa revisão, dizendo que o músculo é um órgão bastante eletivo, seletivo. Ele só aceita a energia proveniente da degradação da última ligação do ATP. Quando eu rompo essa última ligação do ATP, que é uma substância conhecida por adenosina trifosfato, quando eu rompo a última ligação, que é uma ligação que contém energia, com o rompimento dessa ligação, a liberação da energia é exatamente essa energia que eu vou utilizar como fonte de energia para realizar a contração muscular. O músculo não aceita energia proveniente de outro lugar. Então, sempre me via a pergunta, tá, se o músculo só aceita energia proveniente do ATP, e eu nunca comi ATP, pelo menos a minha mãe nunca mandou eu ir numa vendinha comprar, por exemplo, 200 gramas de ATP. Ó, meu filho, vai lá comprar 200 gramas de ATP para eu fazer uma salada, para fazer uma torta. Acho que também vocês nunca compraram ATP no supermercado, na padaria, na vendinha. Então, a minha pergunta então minha pergunta tá caro mesmo, Davi. Minha pergunta então por que eu como? Por que dizem, por exemplo, que eu tenho que comer um prato de macarrão se eu vou participar de uma prova de rua amanhã de manhã? Se o meu músculo só aceita energia proveniente do ATP, aonde entra aí a necessidade de ingestão, por exemplo, de carboidrato? E esse é o grande sacada do organismo, porque o músculo, ele só aceita energia proveniente do ATP. E o ATP tem estoques limitados no meu músculo. Aí eu posso falar, então piorou. Então, como é que eu dou sequência a uma atividade se eu só aceito energia, se o meu músculo só aceita energia que vem do ATP, e esse ATP está estocado no meu músculo, só que em quantidade limitada? Aí que entra a importância dos processos que possibilitam ressintetizar ATP. O músculo, ele só aceita energia proveniente do ATP, por isso a importância do organismo estabelecer estratégias para reformar esse ATP para que ele possa ser usado continuamente. E aí há 3 processos de ressíntese de ATP. O sistema de fosfagênios, que a matéria-prima que sustenta esse processo é a fosfocreatina, é um processo que envolve só uma reação química, que é a degradação da fosfocreatina em creatina e fosfato inorgânico, liberando energia para ser acoplada ao ADP, para que ele vire ATP e possa ser utilizado como fonte de energia para a contração muscular. Então, por envolver apenas uma reação química, por envolver um substrato ou matéria-prima que também está estocada no músculo, a fosfocreatina, esse sistema, geralmente, ele é utilizado quando eu preciso de ressintetizar ATP de forma imediata, de forma rápida. Então, todas as atividades que envolvem alta intensidade e curtíssima duração, eu vou usar predominantemente o sistema de fosfagênios. Então, arrancadas, corridas de curta duração, enfim, um bloqueio, uma cortada, vai sempre utilizar ATP estocado e o sistema de fosfagênio como principal processo para ressintetizar ATP. Toda vez que eu precisar de ressintetizar ATP e eu tiver uma atividade que continua de alta intensidade, mas com uma duração maior, 10 segundos a 1 minuto e meio, 2 minutos, eu vou utilizar predominantemente o sistema glicolítico. Isso não significa que eu não estou usando os outros sistemas, mas vou utilizar predominantemente o sistema glicolítico. E o substrato, a matéria-prima para manter esse processo, que envolve o maior número de reações químicas, que tem como objetivo ressintetizar ATP, a matéria-prima que vai dar suporte para essas reações químicas é o glicogênio e a glicose. Aí começa a fazer sentido do porquê eu me alimentar.
do porquê, por exemplo, eu ter que me alimentar de carboidrato, que são substâncias ricas em glicose, ou a sua forma de armazenamento glicogênio, que é aí no meu corpo que eu vou armazenar, e que vai me possibilitar, por meio dessas substâncias, ressintetizar ATP pelo sistema glicolítico. Então, eu como para arrumar energia para ressintetizar ATP. E o ATP degradado serve como energia para a contração muscular. Então, toda vez que eu me alimento, eu estou me alimentando para arrumar energia para os processos que têm como objetivo ressintetizar ATP. Então, a minha macarronada, a energia que a minha macarronada pode fornecer, não é para eu realizar diretamente a contração muscular. A macarronada que eu como serve para eu oferecer energia para os processos que ressintetizam ATP, e a partir do momento que ele é ressintetizado, ele vai ser utilizado como fonte de energia primária para a contração muscular. Da mesma forma, quando eu faço uma atividade que tem por característica intensidade fraca, moderada e uma duração maior, a partir de 3 minutos, eu vou utilizar predominantemente como forma de ressíntese ATP o sistema oxidativo, em que a presença do oxigênio é fundamental, e em que maior parte das reações ocorrem dentro das mitocôndrias, que são órgãos conhecidos como fábrica de energia do nosso corpo, e é onde vai ser ressintetizado a maior quantidade de ATP. Só que eu só consigo ressintetizar ATP por esse processo quando eu me encontro numa situação que varia de fraca a moderada intensidade. Agora, por exemplo, sentado dando aula, eu estou utilizando predominantemente sistema oxidativo para ressintetizar meus ATPs e possibilitar com que eu me mantenha vivo, que eu mantenha minhas atividades funcionando. É o sistema oxidativo que dá conta disso. E é nas mitocôndrias, e são nas mitocôndrias, que eu vou ter a maior produção de ATP. Porque são nas mitocôndrias que vai ocorrer o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, que juntos permitem ressintetizar ATP. Os dois primeiros processos não dependem da presença do oxigênio, por isso são considerados metabolismo anaeróbio. O último processo, o sistema oxidativo, a presença do oxigênio no final do processo, especificamente lá no final da cadeia respiratória, removendo os íons hidrogênios que estão saindo todos gualipadinhos lá, para formar água, e pela necessidade desse oxigênio lá no final da cadeia respiratória, o sistema oxidativo ele é considerado metabolismo aeróbio. E eu terminei a última aula dizendo o seguinte: crianças ressintetizam ATP com muita eficiência pelo sistema de fosfagênios e pelo sistema oxidativo. E elas não têm uma capacidade ainda, na fase pré-púbere, de ressintetizar ATP de forma eficiente pelo sistema glicolítico. Então, significa que crianças, todas as vezes que precisam realizar atividade de alta intensidade e curtíssima duração, entre 10 segundos e 1 minuto e meio, não vão conseguir manter essa intensidade da mesma forma que um adulto ou um adolescente manteriam, porque a forma de ressintetizar ATP nessa situação é o glicolítico, e nas crianças ainda não está totalmente amadurecido. E eu vou conversar com vocês o porquê que isso ocorre hoje. Tem a ver com uma série de variáveis que eu quero apresentar e que vai ser o grande foco dessa nossa aula, que é sobre o comportamento do metabolismo anaeróbio nas crianças. Fazendo essa breve revisão, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Gostariam de tirar alguma dúvida? Ou fazer algum tipo de comentário? Será que é porque eu vim para a sala de aula, vocês estão mais quietos ainda? Alguém me salva para mostrar que eu não caí, que não estou falando sozinho? Ah, beleza. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz Guilherme. Porque senão eu penso que eu estou falando sozinho, louco. Vou seguir, então, agora, passando os slides, tá? Obrigado, João Vitor. Então, os slides que eu tenho para passar, primeiro, diferente de 3 a 6, na infância, de 6 a 10, o sistema nervoso está mais próximo da maturação plena, né? O que implica que a capacidade de processar informações relacionadas ao controle do movimento está mais desenvolvida do que a de promover os ajustes fisiológicos
para atividade muscular. No caso de 6 a 10, eu já tenho um domínio de gestos e motores um pouco mais complexos por conta da maturação do sistema nervoso. O que significa isso? Principalmente por conta da mielinização do sistema nervoso, especificamente dos axônios dos neurônios. Mielinização é quando os axônios partem, porque lembra que um neurônio tem os dendritos, tem o corpo do axônio e tem aquela cauda, né, chamada axônio. Em volta do axônio, você tem a bainha de mielina, que é uma bainha de gordura, que quando a gente está em 3 a 6, ainda não está totalmente formada. E a falta dessa bainha dificulta a propagação do impulso nervoso. Quando a gente tem essa bainha, o impulso nervoso consegue propagar de forma melhor e mais rápida, por um processo chamado condução saltatória. Então, nas crianças de 6 a 10 anos, o sistema nervoso já está mais mielinizado, e isso favorece mais o aprendizado de gestos mais complexos e tornar aqueles que eram mais simples melhor executados. Eu sempre gosto de dar o exemplo de jogar amarelinha. Você pede para uma criança de 3 a 6 anos, a cada movimento ela tem que pensar se ela vai com um pé, se ela vai com dois, ela tem que coordenar esse movimento. De 6 a 10 é automático. A impressão que nem pensa, né? É quase que um arco reflexo. Ela já vê um quadradinho, ela sabe o que é com um pé, dois quadradinhos com dois pés, e ela toca o pau. Ou seja, ela já tem noção disso. É muito mais simples. Entre 6 e 10 anos ocorre uma grande evolução na coordenação por conta disso e no controle motor, o que facilita a aprendizagem de habilidades motoras cada vez mais complexas, né? Ali no final de 10 anos, uma criança já consegue nadar crawl, costas, de forma bastante precisa, eu diria. E nessa fase a criança tem condições de entender regras, que de 3 a 6 anos é um pouco mais difícil, as regras têm que ser mais simples, não pode ser muito sofisticadas. 6 a 10, ao contrário, elas já têm condição de entender e precisam respeitar as regras, isso é fundamental. E é aconselhável participar do maior número possível de modalidades, de 6 a 10 anos, a possibilidade de você enriquecer o seu acervo motor, o seu repertório motor, sua biblioteca motor é muito importante. Uma criança de 6 a 10 anos que tem variadas experiências motoras, terá muito mais competência nas fases mais adiantadas de realizar gestos mais complexos. É por isso, por exemplo, que na ginástica artística, na natação, o começo tem que ser mais cedo. E não significa ser um começo mais cedo, isso não significa pressionar as crianças para gestos mais complexos mais cedo, não. Mas para que elas possam ter uma série de vivências motoras que mais para frente possibilite que ela dê um mortal, que ela trabalhe numa trave, ela precisa ter um acervo motor importante de 6 a 10, de 3 a 6, de 6 a 10, para lá na adolescência ser capaz de gestos complexos, como exige a ginástica artística, a ginástica rítmica e a própria natação. Então, é fundamental nessa fase vivenciar diferentes possibilidades de experiências motoras para que ela tenha um acervo, um repertório motor que permita lá na frente ela transferir para gestos mais complexos. Aqui é um quadro, às vezes eu pulo, mas ele é importante, tá? Porque aqui diz respeito a capacidades motoras condicionais, vai crescendo, e o ápice para a gente trabalhar capacidades motoras condicionais é praticamente quando a gente entra na puberdade lá na adolescência, que eu vou falar hoje à tarde sobre isso. Então, capacidades motoras condicionais têm o seu momento melhor para ser trabalhado quando a gente entra na puberdade. Agora, capacidades motoras coordenativas, que envolvem ritmo, percepção óculo-manual, percepção espaço-temporal, lateralidade, todas, coordenação, todas essas capacidades motoras coordenativas, elas precisam ser trabalhadas sempre durante a infância, sempre. Assim como percepção e tomada de decisão, de 3 a 6 anos, é inviável, principalmente pela imaturidade do sistema nervoso central. Mas a partir, gente, dos 6 anos, as crianças já podem ser estimuladas a tomar decisão.
Então, toda vez, por exemplo, que eu dou uma atividade como pique-bandeira, que envolve tomada de decisão, que uma própria queimada envolve tomada de decisão. São jogos que são importantes eu oferecer para já começar a estimular isso que a partir dos 6 anos começa a ficar muito melhor, que é a capacidade de percepção e tomada de decisão sobre o que está acontecendo ao seu redor. Bom, agora, alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Escrevam no chat, sim ou não, ou então abra o microfone e fala, não, Hugo, toca o barco aí. Vocês estão aí? Posso tocar o barco? Aí, Por mim está tranquilo, professor. Sempre tem a Ana, a Beatriz, o João Vitor, sempre me salvam. Agora o Luiz Guilherme, a Rafaela, beleza. Posso tocar então, né? Beleza. Então, vou entrar agora especificamente como é que se comporta o metabolismo anaeróbio. Bom, em relação ao rendimento da potência máxima em exercício de curta duração, que envolve o metabolismo anaeróbio, e a própria velocidade, se verifica que são duas variáveis que aumentam conforme a gente vai ficando mais velho. Na infância, conforme vai aumentando a idade, vai melhorando a nossa capacidade de realizar atividades que envolvam potência e velocidade. Então, para ter um exemplo, com 6 anos, se eu medir a minha potência, que aqui está sendo medida em metros por segundo, com 6 anos é 3,64. Com 12, quase 6. Praticamente quase dobrou. Com 20 anos, 7,76. Então, o que eu falei, conforme a gente vai ficando mais velho, o metabolismo anaeróbio, especificamente o sistema glicolítico, ele vai se tornando mais eficiente e vai melhorando todas as atividades que envolvem potência. E o que é potência? Força vezes velocidade. Então, isso aumenta conforme a criança vai ficando mais velha. Crianças de 6 anos são menos potentes que 7, que são menos potentes que 8, que são menos potentes que 9, e daí por diante. Aqui é o mesmo trabalho envolvendo watts por quilograma. Quando a gente mede isso em um cicloergômetro magnético, a resposta é em watts por quilograma. Então, para vocês terem ideia, 7 a 8 anos, em torno de 6 watts por quilo é a geração de potência, a produção de potência. 11 a 12 anos, 8,6. 14 a 15, 10,2 watts por quilo. Então, como eu disse, conforme vai ficando mais velho, vai melhorando a capacidade de produção de potência, né? Isso, por exemplo, pode ser avaliado num teste específico chamado teste Wingate. É uma forma da gente medir potência pico, potência média, índice de fadiga. E esses autores andaram estudando isso em criança, e isso é um tipo de um conhecimento clássico, tá? Provavelmente não vai sair um estudo falando muito ao contrário desse comportamento, que é um comportamento que é, eu diria assim, natural no ser humano. Crianças são plenamente capazes de render em trabalhos intensos e rápidos, como eu havia dito, sistema de fosfagênios, aquele processo de ressíntese ATP que predomina em atividades que têm por característica alta intensidade e curtíssima duração. O ATP, que é a adenosina trifosfato, e o CP, que é a creatinofosfato ou fosfocreatina, não são idade dependente. O que significa isso? Que os estudos demonstram que concentrações de ATP e fosfocreatina de garotos de 11, 12, 13, 15 anos, em repouso, são comparáveis aos valores encontrados em adultos. Vou abrir um parênteses aqui sobre esse estudo. Uma vez eu estava dando aula e eu falei assim, nossa, os alunos vão pensar comigo assim, Hugo, você precisa rever o seu slide e atualizar as suas referências. Você colocou uma referência aí de 1974, Hugo. Nem meu pai tinha nascido em 1974. Sabe por que eu deixo isso? E um dia eu fui procurar, porque eu fiquei assim, encanado. Caramba, será que eu estou sendo displicente? Mas por muito tempo eu vou ter que usar essa referência, vou explicar para vocês. Porque essa informação que eu estou dando, que a quantidade de ATP e fosfocreatina é semelhante em meninos de 11, 12, 13, 15 anos, quando comparado com adulto, eu digo isso com certeza porque são estudos que foram realizados com biópsia. Na década de 70, eles faziam biópsia. Não tinha muito comitê de ética cuidando disso, não, sabe, gente?
Então, o cara inventava de fazer biópsia em criança, fazia. Então, imagina, hoje, eu diria que é muito difícil você fazer uma biópsia em criança, a não ser que seja dentro de um tratamento de saúde da criança, que é preciso o exame, aí você vai ter acesso à biópsia. Se não, para ver concentração de ATP e fosfocreatina, jamais vai ser autorizado fazer biópsia em criança. Mas o Erickson, o Salti, outro amigo deles lá, o Gonick, que são referências nessa área de fisiologia do exercício na infância e adolescência, eles faziam. E os estudos deles são os estudos clássicos. Então, uns artigos mais recentes que eu fui ler sobre, por exemplo, perfil bioquímico e metabólico de crianças, mesmo no artigo de 2018, o que vai estar citado são os estudos do Erickson, do Saltin, do Gonick, porque são os artigos que foram publicados e as informações foram geradas com base em biópsia em criança. Eu acho hoje um absurdo, mas é um estudo que me dá muita força para dizer que ATP e CP em crianças têm a mesma quantidade no músculo do que em adultos. Por que, Hugo? Porque esses loucos, na década de 70, fizeram biópsia nas crianças para investigar isso. Crianças tendem a ser menos aptas em atividades que envolvam o metabolismo anaeróbio glicolítico. É aquilo que eu falei para vocês. Crianças têm dificuldade de ressintetizar ATP pelo sistema glicolítico. Por que, Hugo? Aí vem um dos slides mais importantes da aula. Por que isso? Porque crianças, por exemplo, apresentam uma menor quantidade de glicogênio muscular. Hugo, vai ter que decorar isso? Não, não precisa decorar. Mas essa informação é muito importante para o dia a dia profissional de vocês. Para vocês entenderem que quando eu for aplicar um teste em crianças que talvez sirva para medir potência anaeróbia lática, que são testes que envolvem predominantemente o uso do sistema glicolítico como fonte de energia para a ressíntese ATP, crianças não vão se destacar, vão apresentar um resultado ruim nesse teste. E qual é o motivo? O motivo é que, primeiro, elas apresentam uma menor concentração de glicogênio muscular. Segundo, elas têm uma menor atividade enzimática glicolítica. O que é isso? As enzimas que trabalham nas reações que envolvem o sistema glicolítico, elas têm uma baixa atividade. Quais enzimas, Hugo? A fosforilase, por exemplo. O que a fosforilase faz, Hugo? A fosforilase, ela permite degradar o glicogênio em glicose. Então, no nosso músculo, tem estoque de glicogênio. Nas crianças, um menor estoque. E ainda por cima, além de ter um menor estoque, elas têm uma baixa atividade da fosforilase, que permite pegar o nosso glicogênio e quebrar em diferentes moléculas de glicose, que serão utilizadas no sistema glicolítico. Então, a limitação já começa de cara, uma glicose para o sistema glicolítico, por conta da baixa atividade da fosforilase. Tem outra enzima que não trabalha muito bem, ainda na infância, na pré-puberdade, ela é preguiçosa, é a fosfofrutoquinase, ou conhecida por PFK. É uma enzima que tem uma importância fundamental, porque além da atividade específica que ela tem, ela também permite controlar a velocidade do sistema glicolítico. Quando está precisando de mais ATP em atividade de alta intensidade, ela acelera as reações. Quando não está precisando tanto, ela reduz a velocidade. Em crianças, a PFK não trabalha legal também, até entrar na puberdade. E elas têm também uma baixa atividade da enzima chamada lactato desidrogenase, que permite fazer com que o lactato vire piruvato. Desculpe, que o piruvato vire lactato. E essa limitação também dificulta que o sistema glicolítico gere ATP para crianças em situações em que ela é exposta em alta atividade, em alta intensidade e curta duração. Crianças também têm uma menor capacidade de recrutamento de unidades. Perdão, gente, caiu minha chave aqui. Crianças têm uma menor capacidade de recrutamento de unidades motoras. Lembra que uma unidade motora é composta pelo nervo motor e as fibras inervadas por ele. Então, o nervo motor pode inervar várias fibras. O quadríceps, por exemplo, é um músculo que o nervo motor pode chegar a inervar mais de 100 fibras musculares. O nervo óptico tem uma unidade motora que o nervo motor ele vai inervar pouquíssimas fibras. Por isso que minha reação é rápida. Quando eu estou, por exemplo, na rua, vem uma abelha, o meu olho fecha de forma rapidíssima, porque a unidade motora que cuida desse movimento é formada por um nervo e pouquíssimas fibras musculares, o que permite uma reação muito rápida. Então, crianças têm uma menor capacidade de recrutar unidades motoras.
E tudo isso, gente, está ligado, muito provavelmente, a níveis mais baixos de testosterona. Então, todas essas características das crianças, elas desaparecem quando as crianças entram na puberdade. Na puberdade, ela é definida como a nossa passagem da idade infantil para a idade adulta dos nossos órgãos reprodutores. Então, a puberdade caracteriza a maturação, a nossa maturação sexual. Isso tem a ver com aumentos de níveis séricos de testosterona, de estrogênio, mas parece haver uma relação muito grande entre os níveis de testosterona, que aumenta muito nos meninos, mas também aumenta nas meninas, nem tanto, mas também aumenta, e que está relacionado, muito provavelmente, com o amadurecimento do sistema glicolítico. Daqui a pouco vou dizer por quê. Alguma pergunta até aqui, gente? Não? Para mim está tranquilo, Luiz professor. Guilherme, Mariana, Luiz, me salvem aí. Giovanni, tá bom, obrigado. Certo. Tá bom, Tainá, obrigado. Perfeito, João Vitor. Vou seguir então, tá? Possíveis causas da melhora, obrigado, Luiz Guilherme, possíveis causas da melhora do rendimento anaeróbio glicolítico. Perfeito. Primeiro, quando a gente entra na puberdade, aumento da massa muscular, aumento do conteúdo de glicogênio muscular, junto com esse aumento da massa muscular, aumento da minha capacidade de ativação neuromuscular, tem a ver com aquela maior capacidade de recrutamento de unidades motoras. O que é a unidade motora? O nervo é formado, a unidade motora é formada pelo nervo motor e as fibras musculares inervadas por ele. Então, nós aumentamos essa capacidade conforme a gente entra na puberdade. Maior ativação das enzimas do metabolismo anaeróbio glicolítico. Então, a fosforilase começa a trabalhar melhor, a fosfofrutoquinase, a lactato desidrogenase. E esses processos vão depender principalmente do aumento dos níveis de testosterona que ocorre quando a gente entra na puberdade. Então, quando a gente entra na puberdade, a gente começa a poder experimentar aquela fadiga que ocorre por acidose metabólica, que antes as crianças não experimentam como adulto experimenta, sabe, de travar o movimento, do movimento parar no meio do caminho, porque travou tudo. Isso é a típica fadiga provocada por queda de pH por conta de acúmulo de íons de hidrogênio, que se acumulam demais quando eu estou usando predominantemente o sistema glicolítico. Como crianças não trabalham bem o sistema glicolítico, elas não têm uma queda de pH acentuada, porque elas não acumulam hidrogênio como o adulto acumula, e por isso elas não experimentam aquela fadiga que ocorre quando eu estou lá na musculação, coloco uma carga para fazer 12 repetições e não consigo fazer a 13ª. A melhora, por exemplo, da ativação neuromuscular, a melhora da minha capacidade de recrutar o maior número de unidades motoras, a minha maior ativação neural, tem a ver também com uma mielinização dos nervos motores, lá o axônio sendo recoberto pela bainha de mielina. Oi, Yara, pode falar. Boa tarde, professor. Está me ouvindo? Estou sim. Gostaria de fazer uma pergunta. Por favor. Quando Você não imagina como eu fico feliz quando vocês falam que quer fazer uma pergunta. É verdade. Que bom, que bom. Quando o senhor começou a falar sobre o aumento da massa muscular, aí me veio uma questão. Eu conheço, e assim, eu acompanhei alguns dos meus primos crescerem, e eu vejo que os meninos, né, como que quantificaria esse aumento da massa muscular? Porque, assim, eles aumentaram, na minha percepção, só na estatura. Então, assim, existe algum tipo de exceção que eles, por exemplo, não vai aumentar a massa muscular, mas, assim, eles aumentaram muito na estatura. Mas eu não vi diferença de massa muscular, sabe? E eles já têm, tipo, 14, 16 anos. Tá. Yara, assim, importante a sua pergunta, tá? Eu sempre brinco que treinar adolescente durante a puberdade é a mesma coisa de eu empurrar um bêbado na descida. Se eu não empurrar, ele vai descer do mesmo jeito. Agora, se eu empurrar, ele vai descer muito mais rápido. Então, você tem razão. A principal característica de uma criança na puberdade é o estirão do crescimento.
é o chamado pico de velocidade de crescimento em estatura. Então, a gente tem a clara certeza e a noção de que uma pessoa está na puberdade por conta daquele aumento exponencial da estatura. Então, é aquilo que nos salta aos olhos. Nem sempre o estirão do crescimento vem acompanhado imediatamente pelo ganho de massa muscular e pela força. Olha que legal. Eu tenho um exemplo muito legal, depois eu falo para vocês. Às vezes, o aumento da massa muscular pode vir até 3 meses depois do que ocorreu o fim do estirão do crescimento. E o ganho de força pode vir até 14 meses depois. Quando eu ofereço para o organismo desses meninos estímulos que permitam o ganho da massa muscular, a melhora é acentuada, sabe? É um terreno, eu diria que é um terreno fértil para plantar ganho de massa muscular. Porque a testosterona vai estar no nível altíssimo, daqui a pouco eu mostro para vocês. Agora, Yara, eu tenho que confessar com vocês que esses adolescentes, eles ficam mais fortes e eles ficam com maior massa muscular, que acompanha o crescimento estatural. Mas eu confesso para vocês que se esses meninos tiverem uma vida sedentária, a percepção do ganho de massa muscular é menor para a gente, porque vai ser menor efetivamente. Ela vai ocorrer com eles sentados assistindo TV, porque a testosterona é um hormônio muito potente, entendeu? Mas vai ficar muito melhor se, junto com esse aumento da testosterona, eu oferecer atividades que possibilitam melhorar a força. Então, a minha pergunta de volta é o seguinte: os seus primos que você acompanhou essa fase, eles estavam engajados em programas de exercício ou não, Yara? Fica à vontade para dizer. Professor, eles trabalhavam na zona rural, então se eles faziam um serviço pesado. Então assim, Yara, eu vou te dizer que eu vou tomar a liberdade de dizer que você está muito exigente com esse ganho de massa muscular, viu? Porque muito provavelmente, tudo bem, magrão, às vezes porque é a característica da família, coisa e tal, mas esse pessoal aí, que tem esse trabalho braçal, durante a puberdade, costuma ficar forte, viu, Yara? Vou discordar de você, talvez você está sendo muito rigorosa com seus primos aí, talvez querendo compará-los com um fisiculturista, porque a tendência é esse pessoal ficar forte. Não estou brincando, não. Eu não sei se eu tenho se eu faço comparação com o meu tio, que seria o pai deles, que realmente isso é muito forte. Eu acho que eu fiquei com esse tipo de comparação. Pode ser a referência, muito sabe? Rápido, professor. Foi tipo muito rápido. Oi, desculpa. É que foi muito rápido, assim. Não sei se é porque eu fico tempo sem vê-los e quando eu vejo eu levo susto, entendeu? Yara, é exatamente isso que eu queria te falar, sabe? Quando a gente vê um menino com um estirão do crescimento, a gente fala assim, nossa, como cresceu e fica magrão. É o que salta aos olhos, sabe? Eu falo assim, que é aquela história de tia véia, quando vê a molecada na puberdade, fala, menino do céu, como você cresceu? Eu me seguro, sabe? Porque é bem isso. Então, às vezes, você tenha se assustado que ficaram compridos, sabe? Mas eu vou te dar alguns exemplos, né? Para os meninos, a partir de entre 13 e 15 anos ocorre o estirão, as meninas um pouco antes, entre 10 e 12 anos, Tainá. O que a gente percebe é isso, sabe, Yara, que eles ficam compridos, mas com o tempo ficam fortes. Se teu tio é um cara forte, provavelmente eles ainda estão, se eles estão entre 16 e 19 anos, eles ainda estão no processo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu tive uma vez um menino na equipe que eu trabalhei, Davi, eu também, viu? Eu também. Mas a referência que você tem que ter é de você quando criança, tá? Então, você se vê, quando você era criança, a tua capacidade de gerar tensão é muito maior. Mas é claro que todo mundo queria ficar feito Hulk, não fica, pelo menos os meninos, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Eu tive um atleta na minha equipe de natação, quando eu fui treinador, que ele tinha 15 anos e ele ainda era pré-pubre. E como você sabe, eu acompanhava os níveis maturacionais dele. E o que isso implica? Ele tinha algum problema? Não tinha problema nenhum. A maior parte dos colegas dele, dos amigos, tinham entrado na puberdade com 13 anos. Ele, com 15 anos, ainda não tinha entrado. Ele tinha algum problema? Nenhum. Porque a curva de normalidade para essa faixa etária é muito ampla. É normal ter um menino de 15 anos pré-pubre e é normal também ter um menino de 12 anos pubre.
O que você precisa saber é como você vai abordar um ou outro. Porque esse meu atleta de 15 anos, chama Caio, hoje está casado, tem filho, eu sou amigo dele no Face, entendeu? Faz um tempo isso. O Caio, quando ia fazer um teste de flexão de braço que eu fazia nos meus atletas, o Caio, com 15 anos, fazia 3 flexões, e fazia como as crianças. 1, 2, 3, não aguento mais. No caso dos colegas dele, que já estavam na puberdade e o sistema glicolítico funcionava, eles entravam naquela de 15, 16, e aí no 17 parava na metade. Nossa, Hugo, não aguento mais. Era diferente o teste. Um era pubre com 13 anos. É heredtário sim, Yara, também varia e tem muito a ver. Por exemplo, idade de menarca, que é a primeira menstruação na menina, ela vai muito ao encontro do que ocorreu na mãe e nas irmãs. É incrível isso. A entrada na puberdade tem uma influência genética muito forte. O meio ambiente pode interferir, mas a influência genética é muito forte. Então, o Caio, quando fez 15 anos, Yara, ele tinha 3 só, enquanto a média da turma eram 15. Quando ele entrou na puberdade, naquele ano com 15 anos, ele teve um estirão do crescimento que ele ganhou 12 centímetros em um ano. O Caio parece que desaprendeu a nadar, porque ele teve que se adaptar às novas proporções de membros, entendeu? Então ele ficou um cara descoordenado, porque o estirão dele foi muito repentino, primeiro porque demorou para acontecer em relação aos outros. E quando aconteceu, ele 12 centímetros em um ano, que eu media no começo, no meio e no final do ano de todos eles. Fiz isso durante 5 anos, sabe? Foi riquíssimo para eu aprender. Para minha surpresa, eu pensei que o Caio ia começar a arrebentar nos testes. E até o final do ano ele continuou com 3 repetições. O que prova que depois do estirão do crescimento, depois do pico de velocidade de crescimento em estatura, pode levar um tempo ainda para ganhar em força e em massa muscular. Foi o que aconteceu com o Caio. Ele ficou alto, desengonçado e magrão. Só depois, lá na frente, que ele começou a ficar mais forte, melhorar nos testes e ganhar mais massa muscular. Não foi simultâneo ao ganho de estatura. Tá joia, Yara? Beleza, professor. A, Oi, pode a falar. alimentação nessa fase pode interferir também no ganho da massa Alimentação? muscular? Isso. Alimentação? É. Yara, pode. É a minha linha de pesquisa, mas eu falo mais isso em adolescentes, tá? Mas eu posso adiantar que tem um neuropeptídeo chamado quispeptina, que é produzido lá no hipotálamo e que é o neuropeptídeo responsável pelo início da puberdade. E quando falta comida, esse neuropeptídeo não é produzido e isso pode atrasar a entrada da puberdade. Mas esse é um assunto que eu falo em adolescentes 1, tá joia? Mas a Beleza. alimentação pode atrapalhar sim. Obrigada, professor. O que pode melhorar também no desempenho anaeróbio é a melhor coordenação intra e intermuscular e maior ativação e recrutamento das unidades motoras, que tem a ver com a mielinização dos nervos motores. Olha só os níveis de testosterona em meninos aqui, tá? Com 10 anos, a unidade de medida não importa, mas o valor numérico é impressionante. Com 10 anos, o menino tem 19,3 picomol. Com 11, quase triplica, né? Duplica com certeza. Quase duplica, né? 20 seria 40, 34,6. Com 12 anos, quase 50. Com 13 anos, 57. Com 14, ali entrando no auge da puberdade, 120. Com 15, 222. Então, eu costumo falar o seguinte: quando você conhece uma pessoa com 40 e com 50, você nota alguma diferença. Mas não chega perto da diferença de quando você encontra um menino com 10 e depois com 20 anos. A minha referência sempre é assim: eu cheguei em Ribeirão Preto em 2011, os meus filhos tinham 7 anos. Passado 10 anos, meus filhos têm 17 anos. Então, em 10 anos, eu saí de criança para uns barbados, entendeu? Então, a segunda década da vida, ela muda muito, porque é nesse momento que ocorrem intensamente as modificações. E tem a ver com a puberdade, tem a ver com a nossa capacidade de nos tornarmos reprodutivos.
porque essa mudança provoca uma série de mudanças secundárias e que implicam diretamente nas respostas à atividade física. Isso eu falo mais em adolescentes, tá? Para vocês terem uma ideia da limitação do sistema glicolítico, crianças pré-púberes, elas apresentam valores de concentração de lactato no músculo, por biópsia, 35% menor do que os observados nos adultos, isso no músculo. Isso implica numa menor redução no pH intramuscular de crianças e adolescentes do que em adultos durante o exercício intenso. Então, crianças durante o exercício intenso não acumulam tanto lactato e, por consequência, não acumulam tanto íons de hidrogênio e, por consequência, não tem uma queda tão acentuada de pH como ocorre no adulto. Por isso, elas experimentam um pouco aquela fadiga produzida por acidose metabólica. Por conta disso, gente, crianças o lactato não é uma boa referência para identificar a intensidade de esforço, porque a atividade pode até estar intensa para a criança, muito provavelmente suportada pelo sistema oxidativo, que daqui para lá para frente eu vou dizer que é extremamente competente. Então, quem segura um pouco as crianças em atividades mais intensas é o sistema oxidativo. E o lactato, como é no adulto, não é na criança uma referência de intensidade. Se eu pegar um adulto, botar sentado aqui na minha frente, e querer saber se ele estava numa atividade intensa ou não, basta eu medir o lactato. Se o lactato estiver alto, eu posso afirmar com toda certeza que essa pessoa foi exposta a um exercício intenso. Porque todo mundo exposto a um exercício intenso, com duração entre 10 segundos e 1 minuto e meio, vai ter acúmulo de lactato. A criança não apresenta esse acúmulo, mesmo porque ela não se mantém tanto nessa intensidade. Então, o lactato não é boa referência para identificar a intensidade de exercício em crianças. Por esse motivo, a determinação da intensidade de treinamento aeróbio para criança e adolescente, baseado no limiar anaeróbio, feito com base no lactato, tem que ser visto com cautela, pelo fato que nessa faixa etária há uma limitação real em relação ao metabolismo glicolítico. Foi legal porque eu comentei isso na aula de mestrado, e lá na aula de mestrado tem uma aluna que a linha de pesquisa envolve a avaliação aeróbia das crianças com base em limiares ventilatórios. E ela falou que, apesar de não usar o lactato, ela também sente um comportamento diferente das crianças em relação aos limiares ventilatórios. Faz sentido. Porque um dos motivos da gente hiperventilar durante uma atividade intensa é exatamente uma estratégia do organismo para tentar tamponar, evitar ou combater a queda do pH. A gente hiperventila para eliminar CO2, porque se a gente não eliminar o CO2, ele se junta com a água e faz ácido carbônico, que também provoca a queda de pH. Então, a gente hiperventila em atividades intensas para eliminar CO2 e tentar regular o pH. Crianças não têm esse mesmo comportamento, porque a queda de pH não é tão pronunciada. Isso reflete em testes de limiares ventilatórios. E isso foi confirmado por essa aluna que tem uma linha de pesquisa lá no HC de São Paulo, com limiares em crianças. Olha que interessante. Querem fazer aí um tempo para perguntar? Eu já estou quase finalizando a aula para cumprir minha promessa, que vai ser por volta de 1 hora, e eu só falar de um assunto específico. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essas informações que eu dei? Está interessante para vocês ou vocês estão dormindo aí do outro lado? Tá sensacional. Então, beleza, Yara. Professor, Obrigado. Oi. Existe o teste de VO2 máximo para criança? Existe. E eu vou adiantar para vocês que crianças apresentam um bom VO2 máximo. O problema é que muitas vezes o teste interrompe não por limitação da condição cardiorrespiratória, mas por aquela outra limitação, capacidade de recrutamento de unidade motora. Quando a velocidade aumenta muito, envolve coordenação intra e intermuscular e envolve também capacidade de recrutar maior número de unidades motoras. E a criança ainda tem uma certa limitação.
Então, muitas vezes, o VO2 máximo não é tão máximo, não por causa da condição cardiorrespiratória, quando eu avalio, mas por conta dessas limitações no sistema nervoso. Mas se avalia VO2 máximo, limiar anaeróbio lático, não. Praticamente impossível. Mas o VO2 é possível. Agora, tem que adaptar o ergômetro, tem que adaptar, no caso, o cicloergômetro, a esteira tem que aprender a correr na esteira, mas é possível a medida de VO2 máximo em crianças. E adianto para vocês, crianças apresentam uma boa condição cardiorrespiratória e isso é refletido nos valores de VO2 máximo. Bom, quando é que isso melhora? A maturação é um dos fatores que influenciam tanto o limiar anaeróbio como o sistema glicolítico, porque o limiar anaeróbio lático está baseado em concentrações de lactato, e o sistema glicolítico é o que produz. Então, a gente percebe que uma ação mais baixa da testosterona sobre a musculatura esquelética é que provoca essa limitação. Por exemplo, nos níveis 2 e 3 de maturação, a ação da testosterona é a mais baixa sobre a musculatura esquelética, tornando-se maior a cada avanço dos estágios maturacionais. Tem a ver com aqueles valores de testosterona que a gente analisou lá atrás. Qual que é a relação, gente? Eu vou adiantar agora para vocês, da testosterona com, por exemplo, a atividade enzimática glicolítica. Esses caras aí, que eu não sei, mas eu acho que devem ser russos, Krutibeyevsky, Krau e Carlson, eles fizeram um estudo em 80 que matou a pau. Foi para o design animal, e eles fizeram o seguinte: eles pegaram uns ratos e avaliaram a atividade enzimática e glicolítica desses ratos. E colocaram os ratos para fazer exercício, para medir a atividade enzimática e glicolítica durante exercícios de alta intensidade e curta duração, em que o sistema glicolítico predomina. Depois eles castraram os ratos e colocaram os ratos para fazer a mesma atividade. E perceberam que o desempenho dos ratos caíram. E eles perceberam, e eles avaliaram aí, não perceberam, eles avaliaram e constataram que essa perda do desempenho tinha a ver com uma menor atividade enzimática e glicolítica. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a fazer infusão de testosterona exógena nos ratos, que já não tinham mais os testículos para produzir a testosterona. E eles perceberam que quando eles começaram a infundir testosterona nos ratinhos, melhorou o desempenho e melhorou a atividade enzimática e glicolítica. E essa, então, é a relação entre puberdade, aumento de níveis de testosterona e melhora da eficiência do sistema glicolítico. Por isso que eu digo que quando a criança entra na puberdade, a relação com níveis de testosterona é alta e provavelmente é isso que está relacionado com o amadurecimento desse sistema, ou seja, com a capacidade de se ressintetizar ATP por esse sistema quando a gente entra na puberdade. Gente, a próxima aula é sobre a condição cardiorrespiratória, sobre o metabolismo aeróbio das crianças. E eu vou falar na próxima aula sobre a equação de Fick. A equação de Fick é o seguinte: VO2 máximo é igual débito cardíaco vezes diferença artério-venosa de oxigênio. Pela análise dessa equação, que nós vamos identificar por que crianças apresentam uma boa condição cardiorrespiratória e o que faz elas serem boas nisso. Combinado, gente? Sem que ninguém queira bater em ninguém. Vocês, antes de eu me despedir, tem alguma pergunta? Eu tenho mais uma rapidinho, professor. Pode ficar à vontade, Yara. O senhor mostrou sobre o nível de testosterona nos meninos, que tem aquela grande diferença, né? E nas meninas? Nas meninas há um aumento, é um aumento mais suave, mais cedo, porque meninas amadurecem mais, e a testosterona nas meninas é produzida, na sua maioria, pela glândula suprarrenal e pelos ovários, mas principalmente pelo córtex da glândula suprarrenal. Eu falo isso em adolescente também, mas é produzido em menor quantidade, mas também possibilita o ganho de massa muscular e o ganho de força. O problema não, a característica das mulheres é o maior aumento de estrogênio, que tem a ver com a capacidade reprodutiva. E o estrogênio, ele estimula muito também o aumento, na maioria dos casos, de gordura.
Então, o ganho de massa muscular e o ganho de força nas meninas, às vezes, é mascarado pelo ganho de gordura. Mas você quer ver que eu te prove que as meninas ficam mais fortes que os meninos? E antes, pega um grupo de meninos e meninas entre 10 e 12 anos e desafie eles para a queda de braço. É o terror de qualquer menina entre 10 a 12 anos. Eles vão perder das meninas. Eles vão perder por um simples caso, um simples motivo. Eles são pré-púberes, tá? E eles estão concorrendo com meninas púberes, na maioria dos casos. E meninas púberes têm elevação de testosterona, ganho de força. E por que eu falo na queda de braço? Porque a queda de braço não envolve um deslocamento de um corpo que teve ganho de massa gorda. Então, na queda de braço, você consegue avaliar o ganho de força das meninas. Pode juntar aí, se você tiver primo, parente, entre 10 e 12 anos, junta a turma em volta de uma mesa e faz queda de braço, braço de ferro. Você vai ver que boa parte das meninas, se elas já estão na puberdade, vão ganhar dos meninos. Eles ficam puto da cara por isso. Beleza, professor. Você tinha comentado um pouco sobre isso na outra aula, eu que viajei aqui. Só que Obrigada, às vezes professor. perde um pouco no desempenho por causa do ganho de massa gorda. Beleza. Que é natural, faz parte do processo. Isadora, quando você receber, por favor, manda para mim para que eu possa postar. E da última vez que você fez isso, eu te agradeço, tá? Porque eu acho que o slide vai para você. A aula vai, a gravação vai para você, tá joia? Obrigado, Isadora. Gente, então, se vocês não quiserem fazer mais perguntas, um abração para vocês.